Catedral Diocesana de Xingu Altamira apresenta Em Missão. Olá, meu irmão, minha irmã. Vamos hoje, nessa nossa live, falar sobre Pedro e sobre Paulo, já que nós estamos no final desse mês de junho e a igreja, já nessa semana, neste domingo e esta segunda-feira, dia 29, estará celebrando o dia de São Pedro e São Paulo. Quem é São Pedro e São Paulo para nós católicos? É interessante conhecer um pouquinho da história, porque olhando assim os textos bíblicos, nós não vamos ter tantas histórias de Pedro ou de Paulo. Tanto Pedro como Paulo são considerados pela nossa igreja, pela Igreja Católica, como as duas colunas da igreja. Falando sobre Pedro, um dos 12 discípulos de Jesus, Pedro é interessante. Olhando os textos bíblicos, a figura de Pedro é aquele que foi apontado. Aliás, João Batista indicou Jesus a Pedro. E Pedro então foi ao encontro de Jesus para conhecer Jesus. E nesse conhecimento de Jesus, Pedro realmente gostou da amizade com Jesus e ficou com Jesus como seu seguidor, seu discípulo. Os textos bíblicos vêm nos dizer que Pedro parece que era uma pessoa assim, muito espontânea, pelo que a gente vê, porque nas perguntas, junto com o discípulo, Pedro era aquele que logo queria responder. Quando Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Fica calado, e Pedro vai logo para responder. Pedro era entre aqueles que acompanhavam Jesus. Jesus, entre os 12, tinha um grupo menor com quem Jesus estava mais presente, e entre esses Pedro era ele. Por exemplo, quando Jesus sai para rezar às sós, está lá Pedro no Getsemane. Quando Jesus vai para rezar, que depois vem os soldados, está lá entre os poucos discípulos, está Pedro. Pedro, aquele que diz que quando Jesus pergunta: vocês me amam? E Pedro vai dizer: sim, Senhor, eu te amo. E depois Jesus vai falar: na verdade você vai me negar ainda 3 vezes antes do cantar do galo. E Pedro: o que é isso, Senhor? E de fato acontece também essa outra negação. Então Pedro é aquele que muito ativo, espontâneo, mas que tropeça, causa cada mico, a gente diria assim, nos poucos textos que dá para a gente perceber. Agora era aquele companheirão de Jesus, estava sempre ao lado de Jesus. E quando acontece o grande Pentecoste, no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está lá Pedro presente. E no discurso de Pedro, diz que ele reúne mais de 3.000 pessoas que são batizadas. Olha, o texto bíblico sempre dá destaque a Pedro. Parece que ele sempre está à frente. Quando Jesus diz assim: tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja, naquele momento talvez Pedro e os outros discípulos não tinham entendido.
passar da história, nós já entendemos melhor o significado desse texto: e sobre ti construirei a minha igreja. De fato, a igreja do Senhor, a Basílica de São Pedro, construída em Roma, ela foi construída sobre o túmulo de Pedro. Dá para a gente entender assim: sobre ti construirei a minha igreja. Está lá, até hoje, em Roma. Quem vai em Roma, na Basílica de São Pedro, está lá Pedro sepultado. Diz a história que Pedro, por ocasião, quando chegou o seu martírio, ele se encontrava em Roma, e Nero foi aquele que mandou matar Pedro, e Pedro foi também crucificado. E diz a história que Pedro, ele afirmou o seguinte: eu não mereço receber a mesma condenação do meu Senhor, de ser crucificado, e por isso pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. E assim aconteceu. Então, Pedro, segundo a história, aceita até hoje pela igreja, comprovada, por vários historiadores, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia que não merecia receber a mesma condenação no mesmo estado como morreu Jesus. Portanto, deveria ser morto de cabeça para baixo. Paulo, um outro discípulo, grande coluna da igreja, ele não foi dos 12, mas a igreja o considera também como uma outra grande coluna da nossa igreja, porque, embora ele não tenha conhecido, convivido com Jesus, Paulo, ele é, nos textos do Novo Testamento, quase 50% desses textos do Novo Testamento são atribuídos a Paulo, para ver a importância de Paulo na história cristã, nesse cristianismo que está surgindo naquele tempo. Daí a grande importância de Paulo de ser a outra grande coluna da nossa igreja católica. Paulo era um perseguidor dos cristãos. A sua mudança, a sua conversão começa, me parece, segundo alguns historiadores, ela começa com a morte de Estevão, porque quando Estevão foi apedrejado, ele largou as suas roupas, ficaram aos pés de Paulo. Parece que isso chamou muita atenção de Paulo, de modo tal que, com certeza, aconteceu outras decepções na história de Paulo, que não estão registradas nos textos bíblicos, mas que levou Paulo à conversão, de tal modo que, quando você olha o capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, o capítulo 9 do Atos dos Apóstolos, o verso 16 seguinte, que você vê o batismo fala aí sobre o batismo de Paulo realizado por Ananias. E Ananias recebeu, diz o texto, uma revelação, porque os cristãos tinham medo de Paulo, porque Paulo era perseguidor terrível dos cristãos. E quando se escuta que Paulo estava convertendo, até o próprio Ananias ficou receoso, mas ele teve uma visão do Senhor, e o Senhor mandou: vai, que eu vou fazer desse homem um grande missionário. E Ananias foi e realmente batizou Paulo, e Paulo se tornou esse grande missionário que contribuiu e tem contribuído com a história cristã até os dias atuais, através dos textos bíblicos. Diz a história que Paulo também foi morto pelo ano 67
aliás, 64 da era cristã, ele foi decapitado, cortado a sua cabeça, e ele é sepultado na Basílica de São Paulo. Foi feito em homenagem a Paulo, no lugar onde ele foi então morto. Está lá levantada a grande basílica, e aonde foi sepultado esse nosso grande irmão na fé que tem contribuído conosco. Pedro é atribuído o título até hoje como o Papa. Papa, a palavra Papa quer dizer pai. E o Papa, esse termo Papa já veio no final do século II, século III da era cristã. E esse termo é atribuído àquele que coordena a igreja, que está a serviço da igreja de maneira mais geral, né? Que assume essa responsabilidade de coordenador geral da Igreja Católica. E a primeira figura que recebe esse título dado pela nossa igreja é Pedro. A partir de Pedro veio São Lino, um outro grande santo que ainda, segundo a história, conheceu Jesus e conviveu com os apóstolos. São Lino é o segundo Papa, de forma tal que a Igreja Católica é organizada como uma forma de sucessão. A gente chama sucessão apostólica, porque após cada um desses coordenadores, cada Papa se sucede um outro. Morreu um, já escolhe um novo Papa. E assim nós hoje estamos com 266 papas, todos com histórias muito bonitas, quase no geral. Vá alguma exceção de história de papa que não teve uma história muito boa, e mais isso já nos tempos mais antigos, os tempos mais modernos. A história do papado tem sido uma história muito bonita desses sucessores de Pedro. Pedro é considerado o chefe da igreja porque, desde logo o início, como vimos nos textos bíblicos, a figura de Pedro é sempre aquele que está à frente. E logo após a morte de Jesus, Pedro, olhando os textos, ele assume um pouco essa coordenação. A gente percebe assim, nas entrelinhas dos textos bíblicos, ele assumindo essa coordenação, de forma tal que quando acontece o primeiro concílio de Jerusalém, estava Pedro assumindo a coordenação. E Pedro deu também o aval a Paulo para que pudesse anunciar Jesus às pessoas que não eram judeus, e assim incluir outros povos que não fossem judeus como pertencentes ao cristianismo, ou seja, seguidores do Senhor. A igreja, celebrando esses dois santos, vem nos mostrar e nos revelar essas duas figuras que fizeram parte da história da igreja, que nós consideramos nossos heróis e que eles vêm até hoje nos alimentando, nos ensinando e nos transmitindo coragem e fé. Viva São Pedro e São Paulo! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço e bom festejo de São Pedro e São Paulo.